Eu sou o professor Jorge Miguel, trabalho para o governo do Estado de São Paulo como procurador-chefe da Procuradoria Jurídica do Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo. Professor universitário, tenho algumas obras escritas na área de direito, mas principalmente no campo da literatura e da língua portuguesa. Hoje estudaremos o arcadismo. O arcadismo é um movimento literário e artístico do século XVIII, de 1700 a 1800. Na aula anterior, nós vimos o Barroco, 4 aulas sobre o Barroco. Vimos o Padre Vieira, Gregório de Matos. Essas aulas podem ser úteis. O garoto que vai disputar os exames de vestibular, alguém que queira prestar um concurso e a língua portuguesa está presente em qualquer concurso público do país, aqueles que gostam de aprender a interpretar um texto, ainda que seja literário, como um texto mais difícil, a aula tem esta finalidade. A finalidade da aula é buscar o ensinamento da língua portuguesa, porque afinal a minha pátria é a língua portuguesa. Pediria aos senhores que se inscrevessem no meu canal no YouTube. Diretamente ou indiretamente, pode propiciar o desenvolvimento do conhecimento literário e linguístico. Inscrevam-se no meu canal do YouTube. Arcadismo, século XVIII. Barroco, já vimos, século XVII. Renascimento, já vimos, século XVI. Trovadorismo, já vimos, século XV e XIV. Hoje estamos no século XVIII. Arcadismo, a literatura dos Árcades, cuja filosofia da época era o iluminismo. Quando se trata de literatura, nós falamos arcadismo. Quando se trata de outras artes daquele mesmo século, nós dizemos neoclassicismo, ou seja, outra vez renascentista. E quando se trata de filosofia, dizemos iluminismo. Então, o arcadismo é o estilo de época do neoclassicismo e do iluminismo. Eu vou usar ainda, nesta aula, o processo indutivo. E eu vou colocar um poema, vou declamar um poema, depois eu o coloco no vídeo e a partir das características dele, eu vou mostrar o que é uma arte árcade ou neoclássica, ou da época do iluminismo. Manuel Maria Barbosa de Bocage. Observe a declamação do texto, depois dele eu coloco no vídeo. Olha, Marília, as flautas dos pastores, que bem que soam, como estão cadentes. Olha o Tejo a sorrir-se. Olha, não sentes os zéfiros brincar por entre as flores? Vê como ali beijando os amores incitam nossos ósculos ardentes. Ei-las, de planta em planta, as inocentes, as vagas borboletas de 1000 cores. Naquele azul, o roxinol suspira, ora nas folhas, a abelhinha para, olha, ora nos ares sussurrando gira.
que alegre campo, que manhã tão clara. Mas, tudo que vês, se eu te não vira, mais tristeza que a noite me causara. Vamos escrever no vídeo a poesia. Ela aparece agora integral. Está no vídeo o soneto de Bocage. Tudo que eu der a interpretação, tudo que eu falar sobre ele agora, eu estou dando a característica desse movimento literário chamado arcadismo. Observa, é um soneto, 2 quartetos e 2 tercetos. E isso já é clássico, isso já é renascentista, a preferência do Renascimento. Muito bem. Observe, os senhores, as rimas que guardam a posição tradicional da rima camoniana. Pastores, flores, cadentes, sentes, por exemplo, no primeiro quarteto. Observe algumas rimas ricas. Cadentes é um adjetivo e sentes é um verbo. Quando se faz isso na língua, rimando palavras de classes diferentes, nós chamamos de riqueza rítmica. Olha mais uma. Clara é um adjetivo, lá no último terceto. Clara é um adjetivo e causara é o verbo causar, uma rima rica, típica camoniana que gosta da rima rica. Mas vamos lá ver. Vamos ler outra vez o poema e eu vou buscando algumas características dele. Olha, Marília, a flauta dos pastores que bem que soam. Primeiro, a característica mais importante desta época, o retorno do homem para o campo, o retorno intelectual. Ele não foi para o campo ainda. Há uma revolução industrial iniciando na Europa que de uma certa maneira perturba o poeta e ele fala do campo. Como a música de Elis Regina, eu quero uma casa de campo, eu quero sumir da cidade, eu quero voltar para a paz, para o bucolismo do campo, do bosque, do rio, da cachoeira. Então vocês percebem que a natureza é o lugar ideal para o amor, para a vida calma, a vida campestre. Ele fala em tudo na natureza é formosura. Olha, flautas que bem que soam, as flautas dos pastores soam bem, flautas cadentes, o Tejo a sorrir-se, zéfiros que brincam entre as flores, os amores beijando incitam nossos ósculos, beijos ardentes. As borboletas têm 1000 cores, a abelhinha que sussurra e que alegre campo e que manhã tão clara. O retorno, a volta do homem ao campo é a característica fundamental da arte Arcade. Mas voltemos ao início do texto. Olha, Marília, as flautas dos pastores, que bem que soam, como estão cadentes. Bom, vamos analisar essa palavra cadentes. O que significa cadentes? Cadentes é que cai. Eu digo estrelas cadentes. E decadentes é o que cai mais ainda. Mas aí no texto não tem esse sentido. Tem o sentido que a língua latina dava à palavra cadente. E o sentido que a língua latina dava à palavra cadente é harmonioso, que soa bem. Então observa como as flautas estão cadentes, harmoniosas, em concerto. Olha o Tejo a sorrir-se. O que significa isso? Uma moça bonita, saudável, quando sorri, mostra os dentes claros. Então as águas do Tejo estão claras,
límpidas, como o sorriso de uma donzela. Olha o Tejo a sorrir-se, numa lama, a claridade, a limpeza. Olha, não sente os zéfiros brincar por entre as flores? Zéfiros, palavra importante no texto. Zéfiro é o pai do vento, ou o próprio vento. Então, não sentes os ventos brincar por entre as flores? Zéfiro é vento. E por que o autor colocou Zéfiro? Porque agora ele é pagão. Agora ele volta ao renascimento camoniano. Agora são as músicas pagãs, suas inspiradoras. Os zéfiros brincam por entre as flores. Vês como ali, beijando, os amores incitam nossos ósculos ardentes. Amores são as plantas. O nome genérico daquelas plantas claras, brancas, do campo. E elas, então, beijando-se com o vento, encontrando-se uma a outra, elas incitam nossos ósculos ardentes. Ósculos é beijo, oscular é beijar, e os ósculos são ardentes. Então, o texto é sensual, e por ser sensual é pagão. E por ser pagão, é humanista, é o retorno ao renascimento clássico. Eles de planta em planta, as inocentes, as vagas borboletas de mil cores. Bom, o que é vagas borboletas? A palavra vagas aí, vagalhão, ou seja, grande quantidade. Uma vaga de nuvem, uma vaga de pássaro, ou uma vaga do mar. Grande quantidade de água, vaga do mar. Mas ele chamou as borboletas de inocentes. Que são borboletas inocentes? Outra volta ao latinismo. Inocente é aquele que não tem culpa. Aquele que não tem culpa. Mas as inocentes borboletas não têm culpa do quê? Então não é esse o sentido que ele deu à palavra inocente. Ele volta ao latim antigo, volta ao Ovídio na Metamorfose, volta a Virgílio na Eneida e dá à palavra inocente aí o sentido de inofensivo. Então, olha as vagas borboletas inocentes, inofensivas, que não fazem mal a ninguém. E de mil cores, hipérbole. Nós temos algumas cores fundamentais que, cruzando, poderiam gerar outras cores fundamentais. Mas mil cores é um exagero. Naquele arbusto, o roxinol suspira. Se não me desse o autor desse texto, eu diria que ele é europeu. Porque roxinol, o habitat do roxinol é a Europa. Pode haver no Brasil, no zoológico, ou esporadicamente, talvez, no Nordeste com o nome de um outro pássaro. Mas o roxinol é europeu. Então eu sei que o autor é europeu. E sei mais ainda, sem ler o nome dele, sei que é português. Porque ele está falando sobre o Tejo, e o Tejo é o rio de Portugal. Então, naquele arbusto o roxinol suspira, ora nas folhas a abelhinha para, ora nos vales sussurrando gira. O roxinol suspira, as abelhinhas param, e nos ares sussurrando ela gira. Que alegre campo, que manhã tão clara. Agora, note o final do poema, note o final. Mas, tudo o que vês, se eu te não vira, mais tristeza que a noite me causara. Bom, para começar, outro latinismo, causara por causaria, e se não me vira, por se não me visse. Latinismo, cadentes é um latinismo, inocentes borboletas é outro latinismo. A colocação desse pronome no penúltimo verso, desse pronome
te. Se eu te não vira, colocado antes do advérbio não. Isso é latinismo, isso é clássico. Isso é clássico. Mas note o sentido dos dois últimos versos. Mas há tudo que vês, se eu te não vira, mas tristeza que a noite me causara. Agora, o autor se afastou da objetividade e passa a ser subjetivo. Ou seja, sem a presença da namorada, tudo isso tem a cor da noite, das trevas, ou seja, do nada, do vazio, do absolutamente vazio, sem a presença da amada. Nesse final, o autor foi romântico, só o final, romântico, está dando a ideia do subjetivismo, se colocando no texto, o eu, e dizendo que a natureza não tem sentido nenhum sem a presença física da mulher ao lado dele, e sensual. Então esse texto tem duas características. Primeiro, ele é Árcade, por tudo que eu falei. A volta ao campo, o latinismo, o soneto, a rima, tudo que eu falei. Ele é clássico. Então, mas tem uma tendência neoclássica de buscar a forma em Camões, sem dúvida nenhuma. Mas ele já projeta o século XIX, já anuncia o século XIX, porque Bocage é considerado um autor pré-romântico. Duas tendências. Eu estou no século XVIII, voltando para o século XVI e prevendo o século XIX. Esse é o movimento Árcade, neoclássico, movimento da filosofia do iluminismo. Muda-se a época, muda o homem. Não é só a literatura. Podemos falar do teatro, da música, da arquitetura, todas elas mudam. A literatura com uma maior velocidade, mas todas mudam. E o homem também muda. O homem renascentista é diferente do homem medieval. Até na postura e compostura, nos ideais. O homem barroco é diferente do homem renascentista. Como o homem Árcade é diferente do homem barroco. E como veremos no futuro, o homem romântico é diferente do Árcade. Como o moderno também será diferente do romântico. O homem também muda. No arcadismo, a natureza é o lugar ideal para o prazer vital. Sede de uma vida tranquila, alegre, exótica. Lá a felicidade existe. A Revolução Industrial está expulsando o intelectual da cidade e ele volta intelectualmente só para o campo. Rousseau, o homem é bom, a sociedade o corrompe. É essa a ideia. A natureza é o lugar ideal do amor, ao namoro, ao erotismo, à sensualidade, à lascívia. O texto é arreligioso, é pagão. Há nele latinismo. Duas tendências do Árcade, neoclássico e pré-romântico. E ele tem o ideal da época, locus amenus, que os Árcades diziam, um lugar gostoso para se viver. Aurea mediocritas, o homem só tem um ideal em excesso, o intelectual. O resto ele queria uma vida simples, uma vida do campo, pelo menos intelectualmente falando. Inutilia trunca, cortar o que é desnecessário. Aquelas afirmações e negações. Vamos pegar um texto barroco e compare com esse de Bocage, um barroco de Rodrigues Lobo, século passado, a isso que eu estou dizendo, século XVII. Fermoso Tejo meu, quão diferente te vejo e vi. Me vês agora
e viste. Turvo te vejo a ti, tu a mim triste. Claro te vi eu já, tu a mim contente. A ti foi-te trocando a grossa enchente a quem teu largo campo não resiste. A mim trocou minha vista, em que consiste o meu viver contente ou descontente? Já que somos no mal participantes, sejamo-lo no bem. Ah, quem me dera que fôramos em tudo semelhantes, mas lá virá a fresca primavera, tu tornarás a ser o que era de antes, e eu não sei o que serei, o que antes era. É diferente. O autor aqui afirma e nega, faz paralelos. Esse é Rodrigues Lobo, barroco. Bocage faz uma descrição direta, sem o contraste do barroco. Observe que os dois falaram do Tejo. Aqui, em Bocage, de maneira objetiva, e em Rodrigues Lobo, de uma maneira subjetiva, comparando o Tejo, a sua infelicidade e, às vezes, a sua própria alegria. Lembrem do Padre Vieira. O homem não ama aquilo que pensa que ama. Quem ama vidros, pensando que são diamantes, diamantes ama e não vidros. Quem ama imperfeições, cuidando que são perfeições, perfeições ama e não imperfeições. Vós amais diamantes de firmeza e na verdade são vidros de fragilidade. Vós amais perfeições angélicas e na verdade são imperfeições humanas. Logo, os homens não amam aquilo que pensam que amam, porque o que se ama não o há ou não existe. Vós, casais com Raquel e dormis com Lia. Esse é o Padre Vieira. Permite que a última frase é minha, viu? Coloquei no texto. Mas está em harmonia o que ele quer dizer. Não conhecemos profundamente a quem amamos. Eu disse que o arcadismo é contemporâneo do iluminismo. É a época, é o século XVIII, de 1700 a 1800. Eu vou dizer 3 características do iluminismo. Primeira, a razão é o único guia infalível da sabedoria. A sabedoria se baseia na razão. Não há outra maneira de chegar ao conhecimento exceto através da razão, da inteligência que Deus já nos deu. Não pode a religião chegar à ciência e à afirmação científica. São coisas diversas. Cada um em seu assunto. A religião cresce naquilo que não se prova. E não há problema nenhum, cada um crê naquilo que bem entender. É livre e tem que ser livre. E a ciência é o único guia infalível da humanidade. Isso é iluminismo. 2 características do iluminismo. O universo é uma máquina governada por leis inflexíveis. A ordem natural não comporta milagres ou qualquer forma de intervenção divina. A natureza segue suas regras, suas normas. Deus perdoa sempre. A natureza não perdoa nunca. Arremessar uma pedra para o alto, ela cai. Nas mesmas condições, sempre cairá. Nada viola esta lei. Voltaire, em seu dicionário filosófico, nos ensina muito bem isso quando cuida de milagres. Ele diz que milagre não existe, porque milagre seria intervenção do sobrenatural ao natural. E essa intervenção não existe, porque a lei da natureza é perfeita, criada por Deus e perfeita. Quem muda suas leis é o Congresso Nacional, por exemplo, porque as leis são imperfeitas.
Elas perdem-se com o tempo, elas ganham defeito na passagem dos tempos, dos anos, dos séculos, constantemente refeita. Mas a lei da natureza é intocável. Isaac Newton, o grande cientista da época, interpretando um texto bíblico em que Josué, lutando contra os assírios, olhou para o céu e disse: "Para, sol!" E o sol parou, porque para ele seria mais favorável a luta à luz do sol. Isaac Newton concluiu embaixo: Deus, ainda que quisesse, não poderia fazer o sol parar, porque a lei é dele. Deus é incapaz de fazer um triângulo redondo. A lei é dele, é fundamental. Então, a natureza segue suas leis e cabe ao homem conhecer essas leis. O avião não nega a força gravitacional, é por ela que ele navega. Essa é a ideia de que a razão é o único guia infalível da humanidade. Terceira característica: não existe pecado original. O homem não nasce congenitamente depravado. Líderes do movimento iluminista na Europa, Isaac Newton, a sua lei, sua primeira lei da física, de que matéria atrai matéria na razão direta das massas e inversa do quadrado da distância, vale para todo o sistema do universo, para o sistema infinito do próprio universo. O Alexandre Volta, também, que autor da primeira pilha elétrica. Benjamin Franklin, o raio e a eletricidade são idênticos. Lavoisier, criador da química quantitativa. Mas quem incorporou em sua alma o iluminismo foi Voltaire. Não acredito em tudo que você disse, mas defendo até a morte o direito de você dizer. Isso é liberdade. Voltaire. Ao dar um movimento literário, eu faço uma comparação com o movimento anterior. Anteriormente nós vimos o Barroco, século XVII. Estamos vendo agora o Arcadismo, século XVIII. Vamos fazer uma comparação, que esse texto que acabamos de ler, você vai perceber que está em sintonia com as proposições que eu coloco como característica do século XVIII. No Barroco, forma rebuscada, como eu acabei de ler, ou acabei de declamar. Rodrigues Lobo, Padre Vieira, o Aleijadinho com suas figuras todas em círculo. Agora retorno ao equilíbrio. No Barroco volta a Idade Média. No Arcadismo volta ao Renascimento. O Barroco parte em busca de originalidade. O Arcade, demasiada sujeição às leis racionais e clássicas. O Barroco, ele é autêntico, ainda que paradoxal. O arcadismo é inautêntico, ainda que racional. Vou explicar melhor numa próxima oportunidade. O homem nasce com o pecado original, é o que a igreja disse lá no Barroco. No Arcade, o homem nasce bom, a sociedade o corrompe, Rousseau. Todo conhecimento vem de Deus, diz o Barroco. Todo conhecimento vem da experiência e reflexão, diz o Arcade. O direito natural tem em Deus sua fonte.
o direito natural é inerente à natureza humana, diz os iluministas. A vinda dos jesuítas ao Brasil para colonizar, no Barroco, o Marquês de Pombal expulsa os jesuítas do Brasil, no movimento Arcade. Sentido nacionalista das artes, lá no Barroco. Sentido mais universal da cultura e da ciência. A arte é associada ao pensamento do autor. Ele fala o que pensa e o que faz. A arte agora está divorciada do pensamento do autor. Explico melhor. Tomás Antônio Gonzaga fala do campo, como veremos na próxima aula. Tomás Antônio Gonzaga quer viver no campo, não só ele, como Cláudio Manuel Costa, como o Boccaccio, que vocês estão vendo. Mas Tomás Antônio Gonzaga viveu na cidade, era juiz, e participou da Inconfidência Mineira, e foi exilado, e foi preso. Quer dizer, ele é inautêntico, a arte é inautêntica, ela é falsa. Fala de um campo onde ele não vive. Fala de uma tranquilidade que ele quer, mas ele é revolucionário. Se eu posso fazer uma comparação simples, ingênua, os cantores hoje de música caipira ou sertaneja são homens que falam do campo, do animal, da vaca, do boi, da cachoeira, do pasto, mas anda de carro, anda de avião, anda de helicóptero e mora na cidade. É isso que eu quero falar. Inautêntica é a arte. Por último, o Barroco é celestial, espiritual e místico. O Arcade é campestre, pastoril e bucólico. Espero ter contribuído para o seu conhecimento. Inscreva-se no meu canal. Afinal, a minha pátria é a língua portuguesa.